Salve, salve companheirada, salve camaradas, salve galera do Maranhão. Estamos aqui estreando hoje, no mês de junho, a primeira edição do podcast Já Pode Falar, aqui com o meu companheiro Gilbert Alves. E Ricardo Almeida Santos aqui fazendo o melhor da discussão política e, por incrível que pareça, tomando água, viu? Tomando água aqui, que é... Vamos brindar, Gilbert Alves. Nosso primeiro podcast aqui. E a gente espera que seja bem ouvido, seja bem acompanhado e avaliado, né? Estamos aqui sempre abertos a toda forma de discussão política, democrática, sadia e verdadeira. Porque a gente quer abrir um espaço do debate. Eu acho que a política, durante muito tempo, nos últimos tempos, melhor dizendo, ela tem sido muito desacreditada, tem tido um discurso de demonizar a política, e a gente sabe que não há solução sem a política, sem a participação da sociedade. E o podcast já é um exercício para que a gente possa, aqui nesse espaço virtual, que vai circular pelas redes sociais, fazer um amplo debate sobre o cenário político do Maranhão, sobre a pré-candidatura do meu companheiro Gilbert Alves, que logo vai estar nas ruas aí, ganhando espaço Maranhão afora. Exatamente, como você tem bem falado, essa questão da demonização da política, né, nesses últimos 7 anos, com a advinda desse modelo político forjado através das fake news, nada mais, nada menos do que a gente colocar à disposição do nosso povo, do nosso público, dos nossos eleitores, uma introdução à política, pode-se dizer assim, através desse podcast verdadeiro, discutindo a verdadeira política e levando a informação como ela é de fato, né? Então, hoje aqui com o Ricardo Almeida, que vai ser nosso parceiro de bancada, teremos vários convidados e a gente espera em fazer 1 ou 2 podcasts por semana, trazendo sempre convidados da política, do meio político, do meio social, também de várias outras entidades que congregam e pensam a política, porque eu acho o seguinte, Ricardo, qualquer pessoa, qualquer um de nós que tenha qualquer senso crítico, que pense o bem das pessoas, pode falar em política, não é isso? Com certeza, eu acho que nós temos que voltar a construir aquela ideia da participação na política que vinha sendo evoluída com os governos de Lula e Dilma, a ampliação da participação popular, a ampliação dos espaços de debate, os fóruns de políticas públicas, os fóruns de construção dos direitos, que a gente vinha desenvolvendo essa cultura participativa, né, que envolvia fóruns, conselhos, igrejas, sindicatos, cooperativas, e que isso vem sendo um espaço que a gente está perdendo, e a nossa ideia é recuperar, né? Então eu acho que aqui nesse podcast a gente vai eleger semanalmente diversos temas que vão estar em debate: direitos humanos, agricultura familiar, economia solidária, cultura, juventude, populações LGBTQI+, enfim, toda uma pauta de direitos, né, que envolve atores invisibilizados. A ideia é criar, aqui no Já Pode Falar, a oportunidade da gente falar. Exatamente. Falar sempre. E abrindo o nosso podcast, né, a gente, como o Ricardo é um sociólogo, eu também venho dessa formação, tanto dentro da academia como já desde o nosso início de formação. Eu queria, Ricardo, que já que as pessoas já lhe conhecem também, e eu não vou lhe dizer sua idade, você deve ser mais experiente do que eu, mas um pouco de como é que surge Ricardo na vida política, na vida social, como é que começou a sua história, né? Camarada, eu venho de uma família que teve um personagem importante na vida política, e ele acabou sendo inspiração para a gente, que é Manuel da Conceição. Manuel da Conceição era primo irmão do meu pai, né? E foi uma liderança que desde a década de 60 vem atuando na política, e num período parecido com esse, que era um período de faltas de liberdades políticas, de falta de espaço para a participação social, e Manuel construiu na luta sindical uma visibilidade estadual, nacional e internacional. Foi preso, torturado, exilado do país, mas sempre uma referência de amor, de construção coletiva, de um novo modelo de desenvolvimento. Mas eu venho mesmo de Santa Teresa do Paruá, lá na região pré-Amazônia maranhense, ali no Alto Turi. Santa Teresa do Paruá, que alguns imbecis passaram a chamar de Presidente Médici, né? Essa referência nefasta da política
e da ditadura militar dos anos 70. Mas Santa Teresa é uma referência política importante, porque lá foi o espaço onde eu fui urdido na participação popular, na construção da nossa própria escola, na construção da luta pelas diretas já, naquele período dos anos 80. Então foi onde eu construí os meus primeiros passos no espaço político de construção de uma sociedade mais justa, igualitária e plural. Hoje, Santa Teresa ainda é uma referência em educação, graças àquela escola cujo lema era estude para ajudar seu povo. Essa frase nunca mais me deixou em paz. Para onde eu sigo, parece em tudo que eu faço, essa ideia de fazer algo para ajudar a comunidade, os injustiçados, me parece que é algo que eu tenho que me segue a vida toda. E agora eu devolvo a pergunta para você, você que eu sei que é de São Bernardo, mas como foi a tua entrada nesse espaço político? Me parece que é algo que vem desde pequeno também. A gente no interior, né, não tem muita opção, né? As opções nossas é a igreja, né? Quase sempre são os caminhos que aparecem para a gente, a escola e a igreja, né? Então a minha mãe sempre incentivando essa questão do estudo, meu pai também incentivando muito, e tinha a questão da igreja também, que naquele período tinha na década de final de 80, início de 90, tinha uma participação política, a Igreja Católica tinha uma participação política. As comunidades eclesiais de base, exatamente, pastorais da juventude e tal, essas coisas todas, e foi onde nós tivemos os primeiros contatos assim com a questão social, com a questão política, com as discussões políticas. Eu sempre falo que tinha uma revista que era conhecida como Mundo Jovem, o nome da revista era o Mundo Jovem, vários intelectuais escreviam nelas, e nas nossas discussões, nas nossas reuniões dos grupos de jovens, sempre tinha alguns artigos que nós fazíamos as leituras, né, desses artigos, e além também de participar das missas, organizar as missas e campanha da fraternidade, sempre nós estávamos envolvidos nessas campanhas, e isso me deu, de certa forma, esse engajamento político e social iniciado lá em São Bernardo, né, que a gente chama da Matriz, né, a Matriz de São Bernardo, com o Padre Chagas, na época, era o padre... Chagas, grande liderança eclesial. Né? Exatamente, que vem lá do nosso interior. A luta por reforma agrária, pelos direitos humanos. Exatamente. E a partir dali a gente se envolveu também, fazíamos um programa naquelas bocas de ferro da igreja que tinha na torre das igrejas. Lá serviço de alto-falante. Né? Exatamente, como diz o Zé Cabaleiro, serviço de alto-falante, né? Então... ali me deu muita participação política, fizemos muitas discussões da questão da reforma agrária, que naquele período era muito aguerrida ali. Eu acho que a Caritas participou muito dessa luta lá, eu acho que você andou por lá nesse período também, fazendo lá principalmente um assentamento que hoje é conhecido como assentamento lá de Santo Agostinho, em Magalhães de Almeida, que era uma luta que a Igreja Católica sempre estava acompanhando, e a gente já estava por lá nesse período, dentro dessas discussões e luta social e política. Já depois disso, a gente, nesse trabalho político ali, aquela questão, porque no interior as opções da educação, elas se limitam, na época minha, até o primeiro grau, né, que a gente chamava, a 8ª série, e minha família sempre incentivando os companheiros a estudar, eu fui estudar em Campina Grande, na Paraíba, né, que onde a gente iniciou, né, também a caminhada nos movimentos estudantis. Né? Lá em Campina Grande, tu fez o ensino médio ou já foi de nível superior? Fiz o ensino médio, exatamente, Campina Grande, na Paraíba. Fizemos o ensino médio e iniciamos o primeiro ano de Ciências Sociais lá. Só que eu morava com um irmão meu irmão ele era militar, né, na época, e foi transferido para Manaus. E ele nunca gostou de ser militar, né? Ele sempre querendo estudar, mas naquele período também as opções que tinha de concurso público era ser militar, ou então ter alguém dentro do governo para te nomear alguma coisa. Sim. Então as opções eram muito poucas, era banco, ser militar, eram as opções que se tinha. Boa parte da minha família foi ser bancária e esse meu irmão foi ser militar. E eu fui morar com ele lá em Manaus, depois de Campina Grande. Ele foi transferido para Manaus? Foi transferido para Manaus e eu fui morar em Manaus também. E lá foi onde nós fizemos a nossa militância política mais forte, mais aguerrida, entrando no Partido dos Trabalhadores, fazendo militância no movimento estudantil. Mas assim, ainda em São Bernardo,
quem eram as tuas referências políticas? Aquela pessoa que tu olhava e tu dizia, rapaz, eu acho que esse caminho aqui que essa pessoa defende é um caminho além do Padre Chagas, claro. Ali em São Bernardo é o seguinte, Santa Quitéria acho que foi o segundo prefeito do PT, né? Acho que primeiro foi Diadema, depois foi de Santa Quitéria. E ali, um vizinho meu chamado Seu Mundico, né? Era Raimundo Pinto, mas todo mundo conhecia como Seu Mundico, ele trouxe o PT para São Bernardo. E ele fez uma campanha, a primeira campanha dele de vereador lá, era desenhado a foto dele, era como se fosse uma caricatura e passado no mimeógrafo, né? Sim, como sim. ele era meu vizinho, e essa ideia do PT já entrava na minha cabeça lá discutindo. Essa ideia do PT, que eu nem tinha noção da ideia na década de 80, no início do PT logo, já trazendo para São Bernardo, adolescente ainda. E também o Padre Chagas, né, que foi uma referência também nesse início de discussão partidária, política lá dentro da Igreja Católica. A partir daí também teve uma referência lá nesse período também, que foi através das cartas, das lutas da reforma agrária, da luta dos trabalhadores, o companheiro Gilvan. O Gilvan também, que foi vereador, teve 2 mandatos lá, tiveram 2 mandatos lá, que também foi uma referência de luta nesse início da minha caminhada. E, consequentemente, depois o meu irmão, o Júnior Esperança, também, que encampou uma luta lá como candidato a prefeito várias vezes, que foram as minhas referências políticas lá no município de São Bernardo. Mas a grande referência sempre foi Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Luiz Inácio Lula da Silva, que volta a figurar aí no cenário com força total. Né? Exatamente. E com ternura. Exatamente, sem perder a ternura jamais. Sem perder a ternura jamais. Mas enfim, companheiro, eu acho que você tem uma jornada bonita, né? Você sai de São Bernardo, vai para Paraíba, depois vai para Manaus, depois volta para o Maranhão. O Maranhão continuava sendo um estado que ostentava tristemente um grande número de conflitos fundiários. E você vai assumir 2 funções como gestor público em 2 pastas que tinham uma relação direta com o campo maranhense, que é um campo que ainda é preciso dizer, né, um campo banhado por sangue de muitos companheiros que deram a vida na luta por reforma agrária. Você vai assumir no governo Lula 2 funções, no governo do PT, melhor dizendo, 2 funções em 2 órgãos ligados à luta do campo, à luta fundiária, à luta agrária. Fala um pouco dessa experiência como gestor nesses 2 espaços federais. Eu acho que tudo começa assim. Meu pai sempre foi trabalhador rural lá em São Bernardo, né, nos povoados da Baixa Grande, Currais. E ele sempre falava dessa questão da reforma agrária, né, que eu nem, moleque lá, nem entendia direito o que significava, mas essa palavra já permeava os meus pensamentos, meus ideais há muito tempo, antes mesmo de conhecer direito. E meu pai sempre vinha para São Luís e tentando, naquele tempo, internet, ele passava quase 3 dias para chegar em São Luís, de pau de arara, pode-se dizer assim. E ele chegava no INCRA e sempre dizia que ele tinha que marcar a agenda, né? Então ele vinha 2, 3 dias do interior de São Bernardo, buscando ser atendido para tentar regularizar a sua área lá de terra, e sempre recebia a resposta de que tinha que ser agendado. Então ele veio ainda umas 2 vezes, nunca conseguiu ser atendido. E ele chegava lá no interior com a mamãe, com a gente, zangado e injuriado com esse negócio de INCRA, porque isso não serve para nada, porque ele vinha, como é que eu vou marcar uma agenda se eu saio daqui tal dia? E interessante ouvir essas mesmas reclamações lá na minha cidade. O pessoal dizia, aquele INCRA é um encravado. Exatamente. Você não resolve nada lá. Exatamente. E aí, isso, assim, acho que foi ironia do destino, porque eu fui fazer Ciências Sociais em Manaus. Sim. E a minha monografia foi justamente nas políticas públicas para os assentamentos da reforma agrária, né? Assim, uma coisa que eu nem tinha planejado, dizer assim, eu vou fazer isso porque eu quero ser superintendente do INCRA, porque eu queira entrar no ministério. Queria entender o que exatamente. Ocorreu, né? Então, o que acontece? A Lula ganhou em 2004, estava terminando a faculdade também,
E meu grupo político do PT lá na época, ele assumiu as delegacias do desenvolvimento agrário, que no período Fernando Henrique lançou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Lula capilarizou isso por todo o Brasil, criando as delegacias. E nesse início eu fui compor a equipe técnica lá em Manaus, ainda da Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário. E eu botei na minha cabeça também que eu só morava em Manaus 10 anos. Porque passasse desses 10 anos eu poderia enraizar ali em Manaus e eu não voltar mais. Perder o gosto de ser maranhense. Exatamente. Sabe? E eu sempre tive muita vontade de vir morar em São Luís, né? Nem no Maranhão, em São Luís mesmo, por conta desse aquecimento, dessa energia cultural, política aqui que tem aqui em São Luís, né? Então isso, a praia, a ideia de tu mesmo que não vá à praia todo dia, todo final de semana, tu dá uma passada ali em frente àquela praia, ela já é uma terapia. Já é uma terapia. E isso sempre me cativou muito. E a questão política, de fato, né? Então completou os 10 anos, eu vim embora de novo para cá, para São Luís, e coordenei um programa chamado Terra Legal, que era também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, um programa novo, por alguns muito criticados, principalmente. Qual era a finalidade do Terra Legal, Gilbert Alves? Era regularizar as terras ainda da União, né? Porque a destinação de terra na área da Amazônia Legal, ela sempre foi muito pendente, carente. E tinha muita grilagem sobre terras devolutas, chamadas terras do Estado, né? Exatamente, terras da União. Porque boa parte da Amazônia Legal não ficou ainda sob a responsabilidade da União, né? Terras também muito ligadas à questão da... agora eu esqueci o termozinho. Mas áreas de fronteira, áreas de marinha sempre ficaram em um outro órgão que fazia essa gestão. E tinha essa carência, né? Porque as terras da União foram sujeitas há muito tempo a vários tipos de pode-se dizer assim, de grilagem, né? Então, filho de agricultor, recém-formado em ciências sociais. Exatamente. Com a tarefa de assumir um órgão numa região de grandes conflitos no campo, de conflitos fundiários, foi uma baita responsabilidade. Exatamente. Né? Assim, como o Maranhão é meio norte, né, e nós temos boa parte do nosso estado dentro da Amazônia Legal, nós tivemos essa responsabilidade de fazer essa regularização fundiária na Amazônia Legal. Então, essa parte que a gente chama de GETAT, né? Que era o GETAT, que era um grupo organizado por militares que iniciaram... Torturaram muita gente. Também, e fizeram inicialmente essa medição e buscaram fazer esse tipo de regularização. Deixaram inacabado, mudaram gestões e tal, e ficou essa pendência de muitas áreas. Essa região do GETAT que a gente chama, que pega ali de Bom Jardim, Santo Inês até Imperatriz, região norte do estado, e uma outra parte que vai aqui, que a gente chama da região da BR, que a gente conhecia como Colônia, que era Companhia de Colonização do Nordeste. Exatamente, que também tinha muita área que nós construímos esse trabalho. Na região da Colônia construímos muitos assentamentos, no período da gestão do superintendente Monteiro, que é um grande nome do INCRA, que passou no início do governo do PT e fez muita regularização e também criou muitos assentamentos, e outra parte que é essa do GETAT, da região do meio norte, do norte aqui do estado, em Açailândia, Imperatriz. Sim. E no resumo disso, eu passei 6 anos coordenando esse programa. 6 anos no Terra Legal. Tempo significativo. Bastante tempo. Assim, muito assediado, né? Porque era uma situação muito delicada, porque a gente lidava com muitos grileiros, muitos fazendeiros, muitos nomes, né? Sim. Históricos aqui que faziam grilagem. Pistolagem. Nós fizemos uma retomada histórica aqui na região Tocantina, uma área chamada como Cipó Cortado, que foi uma área que houve muito assassinato lá, muita morte. Sobretudo de trabalhadores. De trabalhadores, sempre de trabalhadores. Então, uma história lá de 20 anos, a gente conseguiu retomar essa área da União, que estava na posse de fazendeiros, e construímos o assentamento lá, Cipó Cortado, ligado ao MST, que foi uma luta também em parceria com o MST, que nós conseguimos concluir na gestão nossa do Terra Legal. E depois, coincidentemente, fui ser superintendente do INCRA. A terra que eu tinha retomado da Cipó Cortada, que foi assim um negócio interessante.
logo que eu passei para o INCRA para criar o assentamento, eu fui ser superintendente. Ou seja, eu cruzei a bola, bati o escanteio, fui lá, cabeceei e fiz tudo. Então tá lá meu nome na retomada e na criação desses assentamentos. Isso te pareceu algo do maior significado para ti nessa tua passagem do Terra Legal para o INCRA? Sim, isso aí foi assim uma coisa assim, primeiro de reconhecimento, né? Assim, porque naquele período o INCRA passaram por alguns nomes que não se estabilizavam e o meu nome foi escolhido diretamente pelo presidente nacional do INCRA, que me deu essa missão, né? Que foi no final do governo Dilma, né? Que conseguimos num curto espaço de tempo, fazer a diferença lá dentro do INCRA também, né? E isso nos deu, de certa forma, uma visibilidade e também um respeito pela classe política do nosso estado. Eu me lembro que o INCRA ele era alvo de várias ocupações, sobretudo no período que tu passaste por lá, não é? Uhum. Quilombolas, enfim, trabalhadores rurais de outras áreas. O que mais te marcou na tua passagem pelo INCRA, assim, em termos de desafio e em termos de conquista também? Assim, continuo jovem, né? Mas na época mais jovem ainda. Mais energia. Mais energia. Então, assim, eu tive uma ocupação histórica lá. Eu acho assim, quando a gente é bastante democrático, né? Respeita as diferenças, né? Quando a gente respeita essas diferenças sociais, tradições e etc., a gente parece que é alvo, não de forma ruim, mas é alvo, parece que as pessoas confiam. Eu não penso ao contrário, dizer assim, tu pegar minha gestão em 9 meses, quase 10 meses de INCRA, eu fui ocupado pelo MST umas 3 vezes, Quilombola umas 2, ainda tinha um movimento que era liderado pelo juiz Jorge Moreno, que também fazia as ocupações dele lá pela luta pela terra, e uma das brigas dele lá que era a retirada de um lixão lá de São Mateus, que nós conseguimos retirar do centro da cidade quase. Sim. E colocamos numa área mais afastada da cidade, que estava já a comunidade quase sofrendo bastante ali. Mas dentre elas, o que mais marcou foram os 19 dias de ocupação quilombola, né, que foi sempre a grande dificuldade do INCRA, né, que era a regularização de áreas quilombolas, né. Existiam mais de 400 processos já reconhecidos pela Fundação Palmares, mas o INCRA não tinha equipe técnica suficiente para fazer o acompanhamento, para fazer a visita técnica a esses... Argumentava-se também na época que o orçamento era muito pequeno. Exatamente. Eu lembro. Então, assim, uma média de valores que a gente almejava, que era para fazer todo esse trabalho, desde de pagamento para poceiros ou para donos dessas indenizações, a equipe técnicas mesmo passava dos 40 milhões de reais na época, que na época, hoje 40 milhões a inflação já comeu boa parte, mas mesmo assim ainda é muito dinheiro, e eu tinha um orçamento que beirava os 200 mil reais para fazer isso. 200 mil? Então, assim, dentro desse período, desses 19 dias, tivemos muitas negociações e a minha passagem no INCRA é marcada dentro dessa questão quilombola, por ter feito o melhor planejamento de execução dessas áreas de regularização fundiária quilombola. Como era a tua relação com os ocupantes, com os atores do processo, MST, quilombolas? Sempre com muito respeito, né? Tanto é que eu, hoje como pré-candidato, eu ando em qualquer lugar desse, tanto na região liderada por alguns assentamentos ou ocupações do MST, como também como em área quilombola, como Cruzeiro, em Palmeirândia, vários outros, em Bequimão, como Moquibom, em várias situações onde tem quilombola, eu sou muito bem recebido, né? Então, assim, a minha relação com eles durante a ocupação sempre foi muito respeitosa, cada um no seu lugar, lógico. Eu estava enquanto um gestor público e eles enquanto movimento que muito bem justo e reconhecido. Né? Interesses diferentes, responsabilidades Exatamente. Diferentes, papéis diferentes. Papéis diferentes, mas sempre com muito respeito e sabendo o valor que é e a necessidade que há daquela... Eu sempre até mesmo disse que eles estavam no direito deles e era fundamental aquela movimentação deles para a gente até mesmo me ajudar
a sensibilizar o governo com relação a orçamento e etc. Eu imagino, você num estado com um índice de conflitos fundiários elevadíssimo, você vendo de origem das lutas populares, com orçamento minúsculo que o INCRA dispunha. Dá para pontuar assim, qual foi a tua grande conquista nesse período de INCRA, assim, tu diz, Ricardo, isso aqui foi a conquista mais importante da minha passagem pelo INCRA? Eu posso citar duas. Uma é a retomada da Fazenda Cipó Cortado, né, que há mais de 20 anos se arrastava. Se você for ver alguns livros que tem sobre a grilagem no Maranhão, sempre cita a Cipó Cortado como um ícone da questão da luta pela terra e da violência. Cipó Cortado fica na região de Imperatriz. Imperatriz, João Lisboa. João Lisboa, aquela região. Ali, Senador região La Roque, conflituosíssima. Senador La Roque, João Lisboa, por ali. E a outra foi uma da gente reimplantar a mesa quilombola, a mesa de diálogo quilombola, que foi uma conquista que já tinha sido feito antes, mas os outros que passaram não conseguiram estabelecer a mesa de diálogos quilombolas, em que era uma constante reuniões em que se discutia e planejava as ações nas áreas quilombolas, e também o plano de execução que nós conseguimos fazer, negociado com Brasília, de execução das regularizações de áreas quilombolas. Os quilombolas podem até dizer que hoje não evoluiu, por conta também que logo que nós concluímos essa situação, a Dilma caiu. Vieram os desgovernos. Vieram os desgovernos, mas o plano está lá. Quem é gestor do INCRA hoje, quem é técnico do INCRA, sempre que me encontra diz, Jovem, o plano está lá. Um dos melhores planos já construídos, que foram feitos em várias mãos, não foi só da minha cabeça, foi discutido várias discussões com as representações dos quilombolas, representações sociais, dos direitos humanos, todo mundo junto nessa discussão, e conseguimos fazer um planejamento bastante satisfatório e que foi elogiado tanto por Brasília, pelos quilombolas na época, pela Sociedade de Direitos Humanos, várias outras entidades que estavam envolvidas. Então foram duas passagens assim bastante interessantes e que me deu, de certa forma, muita alegria em poder sair e as pessoas reconhecerem isso, né? Porque eu sempre, nos lugares que eu ocupei, nos últimos tempos, sempre a gente sai de forma e deixa um legado lá dentro para quem vem depois poder continuar. Bom, se tu deixa um legado, tu também leva. O que tu leva de aprendizado dessa tua passagem por esses dois espaços importantes para efetivar direitos para quem vive no campo? Eu, assim, sempre, essa vivência, ela me enriqueceu muito, né? Assim, sempre como nós fizemos a academia na área das ciências sociais, a gente vê ali, estuda nos livros e tal, mas não tem nada como a gente viver as ciências sociais na prática, né? O aprendizado é muito grande, assim, porque a cada dia, a cada contato, a cada experiência que tu tem dos movimentos sociais nas áreas quilombolas, quebradeiras de coco, MST, própria FETAEMA, esses movimentos do campo, eles nos passam uma aprendizagem, uma vivência muito grande, né? Porque, assim, tu no gabinete, tu consegue equacionar tudo no papel, mas o que te diferencia, né, o que faz tu construir realmente uma boa gestão é essa experiência no campo, né, a vivência com as pessoas. Tu no gabinete, tu organiza e tal, mas me parece que as demandas da realidade são sempre maiores do que a capacidade do orçamento. Exatamente. O orçamento é sempre pequeno para o tamanho da demanda que tem. E quando tem uma demanda que tu consegue solucionar, né, seja ela pequena ou grande, a partir do momento que tu solucionou, quando tu volta para o gabinete, que tu chega no gabinete, aquela própria demanda que foi resolvida já tem uma maior, porque é aquela ideia que a gente sempre fala, né? A partir do momento que o povo, que o indivíduo, que as comunidades, que sabe que conquistou um direito, ela tem consciência que tem vários outros direitos a ser conquistados. Então, é uma coisa assim que não tem fim, né? Não tem fundo. A gente sempre
E isso é que a gente aprende no dia a dia. Isso assim, nos fortalece nos também. fortalece, né? Queria couro grosso. Exatamente, queria couro grosso. Aprende a apanhar. Mas deixa eu mudar de assunto contigo, Gilbert. Outro espaço, outra arena onde nós nos encontramos, que a gente já se encontrou algumas vezes, desde lá da comunidade de São José, lá em São Bernardo, na construção de cisternas de placa, quando eu estava dirigindo a Caritas, a gente fazendo o projeto P1MC, que é o programa 1 milhão de cisternas de placas construídas pelos próprios beneficiários. É um programa belíssimo da ASA Brasil, que a gente coordenou no Maranhão esse programa, e executamos mais de 1.900 cisternas em todo o Maranhão. São Bernardo foi um dos municípios que alcançou. Na Vila São José. Lá na Vila São José. A primeira vez que a gente se encontrou foi por lá. Mas outro espaço onde a gente se encontrou foi o espaço da Boemia, né? Exato. A gente se encontrou quando tu era proprietário de um belíssimo e charmoso bar ali na Praia Grande, o Taberna da Bossa. Fala um pouco dessa experiência. Foi uma experiência financeiramente lucrativa ou foi muito mais a paixão pela cultura, pela arte, enfim, pela música? Rapaz, você acompanhou e sabe muito bem que a questão financeira não foi eu ali. Eu fiz a pergunta só para... Quando eu vinha de férias para cá, quando eu morava em Manaus, em Campina Grande, sempre eu ia ao centro histórico, né? E sempre eu via assim que faltava um bar, né? Assim, do jeito que eu gostaria de ser atendido e do jeito que eu gostaria que... Um dos bares mais charmosos que a Praia Grande já teve, exatamente. Diga-se de passagem. Então, assim, no momento que eu passei por algumas situações ruins aqui financeiras, eu penso logo em abrir um bar, porque eu sei que eu vou ter amigo para ir lá, né? Que eu não posso perder esse vínculo da boemia, né? Esse vínculo com os amigos. Então, quando eu não posso estar tomando a cerveja, pagando, gastando do meu também, vender, né? Eu vou vender, que eu reúno também os amigos da mesma forma. Então, e de unir essa questão da ideia de um bar dentro do centro histórico, levar a classe política, levar intelectuais para ouvir uma boa música, beber e fazer um bom petisco e criar tal. Oportunidade de trabalho para quem faz arte e música. Exatamente. Também, que você chamou vários artistas. E alguns ali até me chamaram na época assim, rapaz, tu é o mecena aqui do centro histórico, que todo mundo que vem aqui pede uma oportunidade para cantar, para tocar, tu abre uma oportunidade. E a ideia era essa, a gente abrir oportunidades para compositores, músicos, de forma geral, poetas, tinha lançamento de livro, tinha declamações de poesia, então tinha várias... Eram noites memoráveis. Exatamente. Ali, né? E tinha o Anjozinho dizendo sério, continua, e tinha aqueles, rapaz, se tu botar um forró aqui, um piseiro sertanejo aqui, um sertanejo, tu vai ganhar dinheiro. Mas a ideia não era essa, né? A ideia não era só ganhar dinheiro, né? A ideia era ser feliz, né? Ter os amigos, ver as pessoas felizes, né? Oportunidade para o músico, geral para os músicos, cantores. Tanto é que passaram várias categorias e tiveram vários eventos muito bacanas lá. Tássia Campos fez um dos eventos mais bonitos lá com muito chorinho também rodou por lá, muito jazz. O início a abertura foi o chorinho, né? Sim, a abertura foi o chorinho. Aliás, ele divulgava no meu programa Chorinhos e Chorões, eu tinha um spotzinho lá. Não, quando eu pensei em abrir o bar, eu digo, a voz melhor para fazer a mídia do meu bar é Ricardo Almeida Santos, né? O cara, o ícone aqui do rádio, da cultura, do chorinho aqui do Maranhão. Durante um tempo, se tu não chegasse cedo, tu não encontrava lugar para sentar. Exatamente. A depender da atração. Dia de quinta-feira, que era o dia de jazz, blues, samba, alguma coisa, sempre que a gente estava colocando, era uma semana antes. As mesas já estavam reservadas. Era um negócio assim interessante. E fizemos muitas festas boas. Fizemos lá um único evento que saiu de Santa Teresa, que era uma festa de São Jorge. Quando ela saiu de lá com o Mário Moraes, sim, que fazia essa parceria lá com o grupo lá de Santa Teresa, que era uma festa de São Jorge, foi feita no Maranhão, foi feita no nosso bar. Foi um dia também assim que não Santa lotou Teresa no Rio, né? No Rio, né? Então esse dia foi um dia também memorável que lotou o bar e a rua, né? Ficou a frente do bar lotada e amanhecemos o dia lá, né? Dando uma ajustada ali para não fechar o bar, a polícia lá de vez em quando, e eu disse, isso aqui é um momento histórico. Aí conseguimos varar a noite, amanhecer o dia com esse evento de São Jorge, a homenagem. Então, assim, foram muitos eventos bastante interessantes. Até hoje, às vezes, pessoas que visitaram, que são de fora,
meu número de telefone nunca mudou, eles mandam mensagem, e o bar tá funcionando ainda? Eu digo, rapaz, isso aí não existe mais, já... Gilbert, meu amigo, eu perguntei o que é que o INCRA te ensinou, né? Acho que essas experiências todas deixam aprendizados, né? O que o Taberna da Bossa te revelou, assim, em termos de desafios no campo da Praia Grande, ali, que é um campo imenso para empreendedores culturais, e em termos da tua visão sobre o papel do Estado em relação à cultura? Assim, tudo soma, né, na vida da gente, né? Tudo é um aprendizado, como a gente já tem falado aqui. Mas ali vê um potencial econômico gigantesco ali na Praia Grande, né? É verdade. No centro histórico, um potencial cultural memorável. Só que a gente tem, assim, o Estado já está investindo bastante, né? Revitalizando bem ali os espaços, dando oportunidade aos empreendimentos, dando oportunidade à classe cultural, mas ainda falta muito, muito ainda, porque ainda existe no imagem que a gente tem que desmistificar, né? Que as pessoas visitam muito, quando vêm fazer turismo, visitam muito o Centro Histórico, Carnaval, São João e tal, mas durante o ano inteiro ela é tida como uma coisa que é perigosa, que a pessoa chega no hotel de fora, não vai em determinado horário e tal, essas coisas. Então ainda falta muito a gente... Tem que desconstruir esse mito do medo, e né? Tal. E também o Estado entrar com mais segurança, essas coisas todas. A iniciativa privada entrar com mais investimentos. Exatamente, grande, né? Porque a potencialidade ali é imensa mesmo. Exatamente. Então, isso que eu trouxe de aprendizados ali, que eu carrego, essa questão do potencial econômico, de geração de renda, né? Que a gente tem que ter sempre voltado e focado, que o turismo... E ali tem reggae, tem MPB, tem uma diversidade cultural, musical gigantesca, e isso é dinheiro, né? Quando o turismo é o tipo de economia, né, que é dinheiro na veia direto. Tu não protela ele, tu não deixa para pagar daqui no final do ano. Tu pode até botar no cartão de crédito para o mês que vem, mas sempre o dinheiro do turismo é na hora. Isso é trabalho, isso é emprego, exatamente, isso é renda na vida do trabalhador. Então, assim, eu acho que no Estado a gente tem que discutir uma política econômica de Estado para o turismo, né? Para a cultura no nosso Estado. Porque o turismo, na realidade, tu botar um ponto no meio turismo, tu tem toda uma cadeia produtiva, cultural, econômica ali em torno dele, que tem que ser discutida e olhada de forma diferenciada. E é uma das indústrias da chamada economia limpa, né? Que não gera poluição, que não gera degradação, desde que tomados os cuidados necessários para que o ser humano seja valorizado, para que não exista exploração sexual infanto-juvenil, violência contra a criança, contra a mulher, porque em torno disso também pode gerar. Mas se houver uma política pública fincada nesses valores, pode ser um fator de desenvolvimento assim, de uma potencialidade incrível, né? Porque se tu olhar o Maranhão, São Luís, né, principalmente, e o Maranhão de sua forma geral, ele tem, dentro da questão turística, várias potências aí, né? São Luís, Alcântara, Barreirinhas, Morros, Santo Amaro, Tutóia, Carolina. Tudo tem um potencial gigantesco, né? Histórico, natural, cultural, tradicional. Então, assim, o que falta realmente é a gente compilar isso tudo e construir realmente uma política voltada, séria mesmo. Um planejamento estratégico, exatamente. Né, que de fato... Bom, a gente se encontrou também na nossa experiência da Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, né? Exatamente. E ali também foi um espaço de um trabalho memorável, né, Gilberto? Ali grandes desafios que quando você chegou, uma secretaria que era praticamente invisível, você deu a ela um patamar de uma secretaria protagonista. Exatamente, né? Assim, eu lembro que quando eu fui para mim assumir, teve uma pequena sabatinazinha com o governador Flávio Dino e fizemos algumas conversas e tal, e no final ele disse assim, rapaz, nós analisamos aqui, tu passou pelo Terra Legal, pelo INCRA, teu CPF tá limpo e tu não tá preso, então tu é um nome ideal. Só se eu dizer que tu passou também pelo Taberna da Bossa. Exatamente. Então tu passou por aí, teu CPF tá limpinho, então tu não tá preso. Não tá preso, então dá para
para ser o nosso secretário de Trabalho e Economia Solidária. E me deu toda a autonomia, né? Me deu toda a autonomia de fazer o nosso trabalho, o trabalho que nós fizemos até fevereiro, e com grandes conquistas, né? Assim, lá foi um lugar assim que a gente pôde pegar e somar todas as experiências que nós tivemos ao longo da vida e colocar ali em prática, né? Porque a gente assume algumas gestões no governo federal, é totalmente de uma gestão no Estado, né? O Estado a gente tem uma facilidade maior de fazer a gestão, né? De discutir o orçamento, de discutir para onde vai esse orçamento. E nós pegamos um período muito difícil. Um período econômico ruim, um período político do governo Bolsonaro e a pandemia, né? Que no primeiro ano que nós assumimos, em 2019, que a gente executa o orçamento anterior, né, nós fomos basicamente ajustar a casa, executar o que que já havia discutido anteriormente no orçamento, e nós nos planejamos para 2020. Quando chega 2020, né, no início do ano, janeiro de 2020, sentei com o governador, apresentei nossa proposta, nosso planejamento. Ele adorou, já foi liberando alguns recursos. Eu acho que até você foi junto comigo, liberou alguns recursos logo para a gente iniciar o ano de 2020 bombando. E aí vem a pandemia logo depois do carnaval, que a gente diz que sempre a política começa depois do carnaval, a economia começa a girar depois do carnaval. E também a pandemia chegou depois do carnaval, né? E justamente o governador deu uma retraída na questão orçamentária para os outros secretarias e invertindo naquilo que era urgente, que é a saúde, né? Que era a saúde, né, das pessoas. Então, nosso orçamento ficou um pouco comprometido, mas também nós não desistimos, né? Ele só me deu mais desafio. A gente que é pobre, vem do interior, essas coisas não abalam a gente assim. A dividir uma lata de sardinha para 5, não é para 5 e ainda jogar uma farinha dentro dela lá para aumentar o bolo ainda no final, e parecia que era a parte melhor, era lamber a lata de sardinha com farinha, né? Então o que acontece? Então a gente já acostumado nessa vida de muita luta, nós criamos vários programas ali. E executamos alguns que estavam adormecidos, né? Como o Maranhão Mais Justo, como o Procatador, que era um programa do período ainda do governo do PT, né, que desde 2012, 2013 estava na secretaria, e nós conseguimos sair da secretaria e deixar todos esses 2 programas executados e avançados, né? Avançamos bastante. De conclusão mesmo, né? Concluímos o Maranhão Mais Justo e concluímos o Procatador e sensibilizamos ainda mais o governo com o Procatador, tanto é que hoje ele já faz parte de uma política de governo, já faz parte de uma política de Estado. Discutimos ainda a construção de uma lei, né, no período da pandemia, que beneficiava e beneficia os catadores, né? Até hoje os catadores já estão no 2º ano recebendo o auxílio de R$400, né, que foi uma conquista na nossa gestão. Construímos a lei que garante a carteirinha de identificação desses catadores, um QR Code que tem a identificação de cada catador. Essa carteirinha garante a entrada dele nos espaços públicos de evento para fazer a coleta dos resíduos sólidos, garantindo o restaurante popular, que foi um grande avanço no governo Flávio Dino, no restaurante popular, e esses catadores têm acesso gratuitamente apresentando essa carteirinha. Então, com os catadores fizemos esse grande trabalho. Hoje eles têm um reconhecimento, porque quando a gente fala em meio ambiente, em preservação ambiental, não sei o que, a gente muitas vezes deixa de fora o indivíduo, as pessoas, e nós incluímos nessa política de ambiental o elemento humano, né, que é a parte mais sensível e a que mais sofre, né? Então isso nós conseguimos avançar nesse sentido e deu uma dinâmica nos municípios. Eu acho que foi possível a tua gestão na CETRES mostrar que é possível priorizar essa questão da gestão de resíduos sólidos com inclusão de catadores. Eu acho que a gente foi possível equipar, organizar produtivamente, estruturar produtivamente os catadores, estimular a criação de novas cooperativas e associações, né? Então, tu semeaste uma boa semente junto a esse segmento que até então era invisibilizado.
né? A inexistência de políticas públicas para o segmento parece que você consegue mostrar que é possível sim, desde que a gente compreenda que a situação da produção e destinação de resíduos sólidos não pode ser desassociada da garantia da inclusão dos catadores e catadoras. Exatamente, e isso a gente conseguiu convencer também muitos técnicos nossos, porque no período de pandemia nós fizemos alguns projetos com cesta básica e EPIs, né? Kit de higiene e tal, essas coisas todas, e nós levamos muitos técnicos no meio do lixão, né? Nós visitamos boa parte dos lixões, dos maiores lixões aqui do nosso estado, Imperatriz, Açailândia, Tutóia, Água Doce, Barreirinha, entrando lá e vendo essas famílias e mostrando essas famílias. Em Codó tem um trabalho muito importante do Milton, que retirou todas as crianças que entravam no lixão, que também participavam desses lixões. Então foi um trabalho bastante satisfatório, que só ele já me deixa bastante feliz por esse trabalho, né? Então, assim, hoje, a dinâmica hoje dos catadores, assim, que tem um papel importante também do nosso juiz Douglas, também do Direito Difuso, que foi um grande parceiro, né? E continua, né? No trabalho, e a gente também continua nessa luta junto com eles. Então, esse foi um trabalho, assim, que deu uma grande visibilidade, né? Também, e reconhecimento político e social, né? Um outro trabalho assim que era do governo federal, que é um programa chamado Maranhão Mais Justo, que também leva dignidade aos empreendimentos da economia solidária, levando equipamentos, insumos. O grande avanço que eu vi, que nós evoluímos, foi na construção do projeto em que a gente incluiu placas solares para esses empreendimentos. Sim, sim. Né, que no final do projeto também ainda tinha um resíduo financeiro. Nós, de forma... assim, o que faz, né? Compra o quê? Eu digo, poxa, aí é aquilo que eu digo, a gente visitando, a gente caminhando, a gente olhando, conhecendo a realidade, eu vi o sofrimento de vários empreendimentos, ainda mais agora com esse preço de energia. Então nós compramos várias placas solares, mais de 26 kits de placas solares, que vão dar condições a vários empreendimentos a ter um lucro maior, né? Um retorno maior. Muita gente pode não estar entendendo por que a entrega de placas solares vai mudar a vida dessas organizações produtivas, sobretudo aquelas que têm agroindústria. Gente, é porque grande parte dos empreendimentos agroindustriais, eles quebram pelo alto custo de energia elétrica. Com os kits de placas solares, esse custo de energia vai baixar em torno de 80% a 90%. Exatamente. E isso significa um novo oxigênio, mais um impulso para esses empreendimentos, melhorar a renda das famílias, ampliar a produção e a produtividade, de modo a ter uma lógica crescente e não de falência, de quebradeiro, como é muito comum. Muitas cooperativas nascem e logo em seguida quebram por conta dos custos de energia elétrica. É um dos fatores, né, que mais incide na falência de cooperativas. E você, com essa experiência, inclusive, dá um indicativo de política pública para o governo. Exatamente. Compreender que a ampliação do programa como esse é fundamental. Então a ideia, eu espero que isso seja ampliado, né, que é isso que a gente quer, que a gente deseja, porque a gente vai garantir uma autonomia de energia maior para esses pequenos empreendimentos e também um poder econômico maior para eles, né? E também de ampliar essa produtividade dele. Às vezes, eu conheço lá em Canto do Ferreira, lá em Chapadinha, porque que as mulheres quebradeiras de coco, elas têm uma agroindústria de beneficiamento de babaçu, e outra do mesocarbo de babaçu na construção de bolo, doce, que é uma padaria, e elas só ligavam a padaria eventualmente quando tinha uma demanda, um pedido grande. Elas não conseguiu manter a continuidade. Então, com essas placas, isso aí vai dar uma dinâmica. Maravilha. Tomara que essas placas sejam entregues o quanto antes, né? Eu espero que sim, né? Porque a gente fez a entrega simbólica, mas me parece que ainda não chegou ainda. Isso. Eu estou até alertando aos empreendimentos que essas placas estão compradas, estão na Secretaria do Trabalho e vamos cobrar para que elas possam chegar lá. Exatamente. Deixa Alves, Terra Legal, INCRA, Taberna da Bossa, Secretaria do Trabalho e Economia Solidária. Agora você é pré-candidato a deputado estadual do lado do Lula. O que isso significa, meu chapa? Rapaz, assim, primeiro é uma responsabilidade muito grande, né? Porque ao longo
desse trabalho que a gente vem fazendo na vida da gente, nós deixamos sempre algum resultado, né? Não passamos despercebido, né? Alguns tentam ofuscar a nossa passagem, né? Tentam nos diminuir e tal, mas sempre são aqueles que não conseguem dar fruto, né? Sim. Aqueles que sempre conseguem, aquela velha história de árvore que dá fruta que é apedrejada, né? Então, eu tenho uma consciência muito tranquila de que por onde nós passamos, nós fizemos um bom trabalho, que não sou eu que digo, são as pessoas e quem foi atendida sabe disso. Nós fizemos um trabalho de grande respaldo e reconhecimento pelo governo e pela sociedade na Secretaria do Trabalho. Andou o Maranhão todo. Andamos o Maranhão todo, continuamos a andar. E a gente chega num limite, né? A gente chega num determinado ponto que a gente tem que avançar sempre. Eu sou aquele que as situações de dificuldade não me abalam, né? Pode até deixar em algum momentozinho ali triste, encabrunhado, como a gente diz. Injuriado e tal, mas não de desistir. Isso só me empolga, só me dá mais impulso ainda. Então, essa minha pré-candidatura é basicamente, pode-se dizer que é dar continuidade a um trabalho que a gente pensa incluir as pessoas na economia, incluir as pessoas, como o Lula fez muito, que no 2004, enquanto todo mundo dizia que a economia está quebrada, ele dizia que isso era só uma marolinha e que a resposta que ele ia dar era incluir as pessoas dentro da economia, incluir as pessoas para consumir, incluir as pessoas para dentro de um projeto econômico. Os capitalistas brasileiros são tão medíocres que eles não percebem que a inclusão amplia a possibilidade do mercado. Exatamente. São mais pessoas para consumir e para eles venderem mais e ganharem mais. Mas a mediocridade é tão imensa que eles acham que tem que excluir. Tem que concentrar renda, né? É a cobra engolindo a própria cabeça, né? Exatamente. Então essas passagens pelo INCRA, Terra Legal, em que a gente tinha contato direto com comunidades tradicionais, com a agricultura familiar, vendo o potencial econômico que esses empreendimentos têm, que essas comunidades têm, e também pela Secretaria do Trabalho, em que a gente vê o potencial da economia solidária, de grandes mulheres, de grande potencial econômico, de vários empreendimentos. Então, assim, hoje o que eu percebo, o que eu quero dentro do trabalho que a gente quer fazer enquanto pré-candidato e candidato eleito, é de incluir cada vez mais esses empreendimentos numa economia realmente de Estado, porque tanto várias categorias hoje têm um potencial gigante econômico e que elas não são discutidas dentro de uma política econômica. Jobs, dentro dessa discussão, tu sabe que o Maranhão tem um modelo econômico ainda sustentado na produção de commodities. A gente produz matéria-prima para exportação em detrimento, por exemplo, da agricultura familiar. Que tipo de compromisso, que tipo de proposta você tem para a agricultura familiar, considerando a marginalização que ela ainda experimenta, a invisibilidade que ela ainda é vítima? Porque a gente sabe que quem bota comida na mesa é a agricultura familiar. Para ser bem prático, o que se tem? Primeiro na questão nacional, né, do governo federal, né, porque nós passamos um tempo no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só que o Ministério do Desenvolvimento Agrário era basicamente acomodando, pegando uma pequena fatia, né, desvencilhou do Ministério da Agricultura, né, que de certa forma apaziguava um pouco essa questão do clima dentro da agricultura familiar, da tensão da reforma agrária, agricultura familiar, etc., contra o grande que era a Secretaria de Agricultura. O que eu acho é o seguinte, tem que ser metade, no mínimo. Se tem 100 milhões para o agro, tem que ter 100 milhões para a agricultura familiar. E dentro do nosso estado, o que eu vou defender é que nós temos que ter repasse direto para o município para a agricultura familiar. Né? Mesmo que não venha um repasse nacional, mas nós, como a gente tem um orçamento destinado à agricultura, né, pode-se dizer no contexto geral, tanto ela do agro como a agricultura familiar, mas nós temos que ter um plano municipal, que é aquilo que a gente discutia muito na Secretaria de Geração de Emprego e Renda Municipal, e o Estado tem que se comprometer, a partir desse plano municipal de geração de emprego e renda, um repasse direto aos municípios. Ou seja, nós temos que repactuar a relação do Estado com a agricultura familiar. O modelo antigo não serve. Não serve. Porque ela é residual, ela é periférica. Exatamente. Ela precisa, no Estado como o nosso,
a agricultura familiar precisa ganhar um papel central e estratégico. Exatamente, tem que ter, porque a grande deficiência hoje do mundo é comida, entendendo? O povo precisa comer. Hoje nós estamos passando dos 36 milhões já de famintos só no Brasil. Então nós temos que trazer essas pessoas para comerem, né? Para trazer. Então, para isso a gente tem que produzir, né? Então, a partir do momento que a gente cria um trabalho dentro dos municípios, porque o problema está no município, a solução também está dentro do município. Então o Estado tem que ser bastante participativo nesse sentido, de envolver esses municípios, de deixar recursos nesse município para que eles construam seu plano municipal de geração de emprego e renda. E isso vai gerar renda, gerar emprego, e a gente sai daquela ideia de que o município tem que empregar todo mundo, né? Nós temos que investir no setor primário, né? Nós temos que investir na agricultura familiar. E isso vai dar um retorno não é a longo prazo, não, é a curtíssimo prazo. A partir do momento que a gente deixa de comprar vários produtos do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, e compre do nosso trabalhador rural, da nossa agricultura familiar, isso vai gerar renda, isso vai gerar uma independência econômica para os nossos trabalhadores da agricultura familiar, sem dúvida, para a economia solidária, entendendo? Sem dúvida. E incluir essas pessoas incluir a agricultura familiar dentro de uma política econômica de Estado, não de uma política social, né? Tirar a ideia de uma política social somente de apaziguar ali. Ganhar a relevância econômica que ela tem na prática. Ela tem. Então a ideia focal, que aí a gente vai discutir ao longo do nosso trabalho dessa caminhada de pré-candidatura e candidatura, que é tirar, assim como nós tiramos o catador da invisibilidade, tirar o nosso trabalhador rural da agricultura familiar da invisibilidade, incluir ele em uma política realmente de Estado, numa política econômica de Estado. Maravilha, eu acho que são ideias estratégicas importantes. Eu acho que a tua experiência na prática, nesses espaços que você desempenhou como gestor público, eu acho que dá para dar esse indicativo, né, de que essas soluções precisam ser buscadas. Com certeza. Meu companheiro Jobert, estamos chegando ao final do nosso podcast, já pode falar. Espero que vocês tenham gostado. E a cada semana um debate rico. E nós já temos o próximo convidado, não? Já temos o próximo convidado, que é o nosso presidente estadual do partido, Francimar Melo, que estará aqui compondo essa bancada aqui, discutindo um pouco da política partidária, discutindo um pouco da política nacional, estadual deste ano. Então, o próximo podcast já está marcado, né, com o nosso companheiro Francimar, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui do Estado do Maranhão. Então a gente já pode falar, né? Já pode falar. E você também que está aí nos assistindo já pode falar também, que pode entrar em contato nas nossas redes sociais. Deixar seu recado, sugestão de pauta, né, para os próximos podcasts que estaremos aqui. E você também pode ser um dos nossos convidados, né? Porque todo mundo pode falar, não pode não, Ricardo? Todo mundo pode falar. E o parlamento é o espaço da fala, né? Exatamente. Esse é o espaço que a gente quer ampliar e abrir para todos e todas do nosso estado. Meu camarada, foi um prazer bater esse papo contigo aqui no Já Pode Falar. Até a próxima, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço.